Olá pessoal, Arthur aqui e hoje a gente está indo para a nossa sexta aula de programação em Python. Tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo você gostou muito das aulas até agora e eu tenho mais certeza ainda que você vai adorar esta aula de hoje, pois estaremos falando de funções e como funções podem tornar o seu código mais bonito, mais apresentável e mais fácil de rodar. Se isso for interessante para você, vem comigo. E bom pessoal, então hoje, como eu falei para vocês, estaremos abordando o tema de funções. Arthur, o que são funções? Bom, funções são estruturas nas quais, dentro delas, você declara um pedacinho de código e toda vez que você chamar essas estruturas, você vai estar executando aquele bloquinho de código. Mas Arthur, isso é meio complicado. Por que você simplesmente não coloca o código direto? Você simplesmente não coloca o código lá no meio dos outros e executa normalmente? Porque às vezes você separar o código em pequenas estruturas é um pouco mais simples. Você pode desenvolver a maior parte do seu código normalmente e funções auxiliares, como por exemplo um for que vai iterar sobre uma lista, ou então uma função que pega algum dado inserido pelo usuário e armazena este dado dentro de um banco de dados, não precisam estar no meio de todo o resto do código. Você pode pegar esse trechinho de código e armazená-lo dentro de uma função que possui um nome. Toda vez que você chamar essa função pelo seu nome, ela vai executar aquele bloquinho de código, tornando o seu código muito mais simples de ler e, muitas vezes, poupando o código. Em vez de você escrever o mesmo código 5, 10, 15 vezes, você só escreve uma, que vai ser aquela vez que está dentro da função. E toda vez que você precisar daquele código, você já sabe onde achar ele. Você só precisa chamar a função. Isso pode soar um pouquinho estranho, mas eu te garanto que é bem simples. Vamos lá para o Colab e eu vou mostrar para vocês como é simples trabalhar com funções. Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar com o nosso primeiro exercício a respeito de funções. Aqui vocês podem ver que eu defini nossa primeira função. Essa primeira função vai se chamar minhafunc e o que ela vai fazer? Ela vai printar na tela "Olá mundo". Ela vai simplesmente printar na tela esta frase. Então, vamos rodar isso aqui e vamos ver o que acontece quando a gente executa esta função. Então, como vocês podem ver, absolutamente nada aconteceu. Mas Arthur, por que não aconteceu nada? Está definida a função aqui, né? Tem o def minhafunc e print olá mundo. Por que não aconteceu nada? Não era para estar aparecendo olá mundo na tela? Bom, não apareceu nenhum erro no nosso compilador. Então o que isso nos diz? Que a gente não escreveu nada errado. Não tem nada errado aqui na nossa declaração da nossa função ou no nosso print. Mas isso ainda não explica para nós por que não está aparecendo nada na tela. A gente só definiu a função, a gente não chamou essa função. Para que a função possa executar o código que está ali dentro dela, a gente tem que chamar a função além de simplesmente declarar ela. Então, como que a gente corrigiria isso? Vamos olhar aqui para o exercício 2. A gente tem def minhafunc, ou seja, a gente está definindo essa função chamada minhafunc, e dentro dela a gente está passando, olha, print olá mundo, você vai printar na tela olá mundo. Então a nossa definição está correta. O importante é o que vem depois, é o minhafunc e os dois parênteses, ou seja, a gente está invocando essa função, a gente está chamando ela. Então a partir do momento que o compilador lê esse minhafunc, ele vai falar, ah tá, então eu estou chamando essa função que eu declarei ali em cima. Então aí sim a gente vai ter o código funcionando. Vamos executar isso daqui e olha só, olá mundo. Então a gente tem que primeiro definir a função, só depois que a função estiver definida, a gente pode chamar essa função. A partir do momento que a gente chamar essa função, aí sim a gente vai conseguir executar esse código que está dentro da nossa função. Ou das nossas funções, a gente pode ter quantas funções a gente quiser dentro do nosso código. Então, aqui no nosso exercício 3, a gente está usando a função para dar as boas-vindas a um novo usuário.
como que a gente faria isso tradicionalmente? A gente iria pegar o nome do usuário e escrever, por exemplo, no primeiro caso, olá, Arthur, e pontinho de exclamação. Aí depois, olá, Fernando, pontinho de exclamação, olá, Matheus, pontinho de exclamação. Para a gente modularizar um pouco o nosso programa, a gente ter um pouco mais de maleabilidade com o nosso código e deixar ele até um pouquinho mais bonito, a gente pode usar funções. Então, o que é comum entre todas essas chamadas que a gente fez até agora? É o olá e o nome do usuário. Isso nunca muda. O que vai mudar é o nome do usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício 3? A gente declarou uma função olá user. Para essa função, a gente vai passar o nome desse usuário e dentro dela a gente vai fazer olá, nome do usuário, que a gente passou aqui, e um pontinho de exclamação. Que era aquela parte do código imutável, que era igual para todos os nomes. Como isso não vai mudar, não tem problema a gente passar por uma função. É imutável, a gente não precisa ficar escrevendo isso toda vez no nosso código. A gente simplesmente escreve uma vez dentro de uma função e para essa função a gente passa o nome deste usuário. Então, quando a gente chamar essa função pela primeira vez, a gente vai passar o nome de usuário Arthur. Então, o que vai acontecer aqui? É como se a gente estivesse colocando o nome de usuário aqui, né, Arthur aqui, ela vai printar olá e esse é o nome do usuário que está aqui, né, que é o que foi passado como Arthur. Logo em seguida, esse é Fernando, depois Matheus. Vamos executar só para vocês verem como é que fica esse código. Tá vendo? Olá Arthur, olá Fernando e olá Matheus. A gente pode a qualquer momento vir aqui e colocar um outro nome. Nada demais vai acontecer, só vai mudar o nosso nome. O greeting aqui é a mesma coisa. A gente conseguiu separar o nosso código em duas partes principais. A gente pode colocar também aqui, ó. A gente pode inclusive complementar um pouquinho essa parte, se for do nosso interesse, colocar bom dia. E a partir desse momento, todos os usuários vão receber esse mesmo bom dia. Beleza? Além de um argumento, a gente pode também colocar mais do que um argumento. A gente pode colocar, por exemplo, 2 argumentos, que nem está aqui no nosso exercício 4. Aqui a gente está dando as boas-vindas para um usuário que tem nome e sobrenome. Neste caso aqui é Arthur, o primeiro nome, e Felipe, o segundo nome, o sobrenome dele. Então, vamos analisar essa estrutura aqui. A gente definiu uma estrutura olá user, bacana, que nem a gente tinha anteriormente, só que agora a gente está passando a nome de usuário e sobrenome do usuário, bacana, e dentro dessa função a gente vai printar seja bem-vindo, mais nome do usuário, um espacinho para não ficar tudo junto, né? Sobrenome do usuário e um pontinho de exclamação no final. Então, quando a gente for chamar essa função, a gente não vai mais estar passando apenas um argumento, a gente vai estar passando 2. É que nem eu fiz aqui, ó. O primeiro argumento é Arthur, o segundo argumento é Felipe. Esse primeiro argumento vai ser nome de usuário e o segundo argumento vai ser sobrenome de usuário. Ah, Arthur, como você sabe que o primeiro é nome de usuário e o segundo é sobrenome de usuário? Bom, vai pela ordem. O primeiro argumento que a gente passar, ele sempre vai ser esse primeiro aqui. E o segundo, ele vai ser sempre o segundo, e assim por diante. Ele sempre segue uma ordem. Vamos executar esse quarto código aqui, vamos ver como é que fica. Seja bem-vindo, Arthur, né, nome do usuário Arthur, um espacinho, sobrenome do usuário é Felipe e o pontinho de exclamação. Então tudo funciona do jeito que a gente queria. Entretanto, quando a gente estiver usando mais do que um argumento, a gente tem que se atentar a isso. Se a gente estiver passando para uma função 2 argumentos, a gente tem que usar esses 2 argumentos. Ou se a gente passar para uma função apenas um argumento, a gente tem que usar apenas esse argumento. A gente não pode, por exemplo, passar 3 argumentos e só usar 2. Ou passar 3 argumentos e querer usar 4. Ele vai jogar um erro para nós. E é o que está acontecendo aqui nesse exercício 5. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Vamos rodar ele. E ele já nos jogou um erro aqui. Ele apontou o olá user Arthur e ele falou pra gente, olá user, está faltando um argumento. Que ele já até falou aqui qual que é o nosso sobrenome usuário. Então vamos analisar o código aqui rapidinho. Novamente definimos uma função olá user. Dentro dela a gente está pegando nome usuário e sobrenome usuário. Seja bem-vindo, nome usuário mais sobrenome usuário. O problema então está aqui nesta terceira linha. A gente está chamando a função olá user
só que a gente só está passando um argumento, Arthur. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai passar aqui, ó, bacana. Então a gente tem um nome de usuário, que é o Arthur, mas a gente não tem um sobrenome do usuário. Não tem mais um segundo parâmetro aqui. Então o que a gente faz? Não sei. É por isso que ele joga um erro para nós. Então, uma maneira da gente consertar isso aqui seria fazendo igual ali em cima. A gente tem que colocar um segundo nome. Por exemplo, Felipe, que nem estava ali em cima. Então agora se a gente rodar, fica perfeito, fica igual ao de cima, nada demais acontece. O mesmo aconteceria no contrário. Por exemplo, se a gente tivesse Arthur e Felipe aqui, dois argumentos, a gente está passando dois argumentos para essa função, só que a função só pega um argumento. Por exemplo, ela só pega o nome de usuário. Na hora que a gente executar esse código, ela vai jogar um erro também. Beleza? Então vamos agora para o sexto exercício. O sexto exercício, a gente vai pegar um pouquinho daqueles exemplos que a gente viu na aula anterior e a gente vai estar usando uma estrutura para iterar sobre uma lista. Na aula anterior, vocês viram que para a gente printar os valores contidos dentro de uma lista, a gente precisava implementar um for. Então, o for ele ia iterando sobre cada um dos itens da lista e ele ia sumindo os valores dessa lista. Então, ele ia assumir o primeiro valor da lista e ia printar. Depois o segundo valor, ia printar. Terceiro valor, ia printar. Assim por diante até chegar no último item da lista. Se a gente tiver 2, 3, 4, 5 listas, quanto for, a gente ia ter que fazer esse for para todas essas listas. Então, imagina, para você fazer para uma lista só, não tem problema. Para duas listas, sem problema. Para 3, já começa a complicar. Agora, quando você tem, por exemplo, 50 listas, você fazer 50 fors fica complicado e também fica pesado para o seu programa. Não é ideal que você faça isso. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício 6? A gente vai construir uma função que, dentro dessa função, a gente vai ter um for que ele vai iterar sobre uma lista. Mas, Arthur, qual lista? A lista que a gente vai estar passando como argumento desta função. Maluquice, mas vou explicar para vocês. Então, a gente está definindo uma função iterar sobre lista. Qual lista? Lista. Lista é o argumento dessa função. Então, nos exercícios acima aqui, vocês podem ver que a gente passou uma string. Né, aqui, Arthur, Felipe, era um item apenas. Agora ficou mais interessante. A gente vai passar uma lista inteira para essa função. Porque sim, a gente pode também passar uma lista. Em vez de simplesmente uma string, a gente pode também passar números, como ints, floats, ou o que vocês quiserem. E aqui a gente vai fazer aquela mesma estrutura que a gente cansou de fazer nas aulas anteriores, que é for x in lista print x. Então o que esse x vai fazer? Ele vai iterar sobre toda essa lista e vai printar todos os valores contidos dentro delas. Bacana? Mesma coisa que a gente fez nas aulas anteriores, só que agora esse for está dentro de uma função. Bacana. Vamos deixar essa funçãozinha de lado por um instante. A gente definiu uma lista plataformas. Né? As plataformas desse jogador são Xbox 360, PC e Wii. E a lista de jogos zerados, que a gente tinha na aula passada, né? Dark Souls, Crysis 3, Far Cry 3, blá blá blá. A gente vai então printar aqui as plataformas, né? Só fazendo um títulozinho, né? Então, plataformas. E aí a gente vai chamar a função iterar sobre lista, e como argumento a gente vai passar as plataformas. Então é como se o x estivesse iterando sobre essa lista plataformas, beleza? E aí ele vai printar todos esses valores contidos dentro de plataformas. Depois a gente vai colocar o título jogos zerados, vamos chamar de novo a função iterar sobre lista. Só que desta vez a gente vai estar passando lista de jogos zerados, a gente está passando outra lista. Mas Arthur, você já passou plataformas como parâmetro numa vez. Não vai se atrapalhar se você colocar plataformas primeiro, depois lista de jogos zerados? Não vai se atrapalhar. Ele sabe que isso daqui é uma execução, né? A gente vai primeiro estar chamando iterar sobre lista com o argumento de plataformas, né? A lista plataformas. Executou isso, acabou. Esquece, vamos continuar o código. Legal, chamamos de novo. Então uma outra chamada com um outro argumento. Ele não vai misturar as listas.
Então bacana. Então ele vai aqui iterar sobre a lista de jogos zerados, assim como aconteceu em plataformas. Vamos ver se isso realmente funciona. Olha que bacana. Então a gente tem aqui nosso título, né, o plataformas, e aí ele iterou sobre a lista das nossas plataformas. Foi Xbox 360, bacana, PC e Wii. E depois ele fez o títulozinho aqui, jogos zerados. Opa, selecionei muito. Fiz aqui o título jogos zerados, que nem a gente tinha aqui. E ele printou a nossa lista de jogos zerados, que foi Dark Souls, Crysis 3, Far Cry 3, blá blá blá. Bacaninha. Então, na maneira tradicional, né, que a gente tinha visto até então, para cada uma dessas listas a gente teria que ter feito um for. A gente teria que ter feito 2 for. Aqui, a gente só fez um. Simplificou muito a nossa vida e também o programa. Ele está mais curto. É muito mais simples você olhar para um programa que ele é mais curtinho, ele é mais enxuto. É mais fácil de você entender. Da mesma maneira, isso só ia piorar se a gente tivesse mais listas ainda. Por exemplo, em vez de a gente ter apenas 2, a gente pegasse aqui e tivesse 3 ou 4, 5, 6 listas. Para cada uma dessas listas seria mais um for. Utilizando uma função, colocando esse for dentro de uma função, a gente só tem um for. Só que esse mesmo for ele é utilizado para várias listas de uma só vez, economizando tempo do programador e tempo de execução do computador. Agora vamos para o nosso exercício 7. O exercício 7 ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Novamente, exemplos sobre jogos. Vamos com a mesma mentalidade que a gente estava na aula anterior, pensando um pouquinho sobre jogos e tudo mais, em videogames, beleza. Então, vamos começar aqui. A gente criou 4 listas. Jogos de PS2, jogos de PS4, jogos de Xbox One e jogos de Mega Drive. A gente inicializou, a gente só criou a estrutura dessa lista, mas como vocês podem ver, não tem nada armazenado dentro delas, beleza? Por exemplo, anteriormente a gente tinha sempre algum valor aqui dentro, né? Dessa vez a gente não tem nada, a gente está começando com uma lista do zero. A gente definiu de novo uma função iterar sobre lista, vai fazer a mesma coisa que no exercício anterior. Ela é um for que vai iterar sobre uma lista, né? O parâmetro que a gente vai estar passando ali para ela. E a gente criou aqui uma função verificar jogos. Bacana. O que a gente quer fazer então nesse programa aqui? Eu vou estar passando uma série de títulos de jogos, vocês podem ver aqui, e sua plataforma, né? Então é como se eu tivesse diversos títulos de jogos que eu comprei, né? E eu queria ir armazenando esses jogos numa base de dados, uma base de dados bem simples aqui. Então a gente vai armazenar, nesse caso aqui, ó, a gente tem Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 2. Aqui a gente tem de novo, a gente tem esse jogo repetidamente, né? A gente tem 2 cópias desse jogo. Depois a gente tem Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4, NBA 2018 para PlayStation 4, assim por diante. A gente tem uma série de jogos que a estrutura deles é o título do jogo primeiro, né? O primeiro parâmetro é o título do jogo, e o segundo parâmetro é o console no qual aquele jogo vai rodar. Bacana? Então a gente vai construir uma função que ela vai organizar todos esses jogos. Então, ela vai pegar aqui, se a plataforma for PlayStation 2, então nosso jogo é para PlayStation 2. Se o título desse jogo, ó, o nome do jogo, já estiver na lista, então a gente vai pular. É a mesma ideia do continue que a gente viu na aula anterior. O pass ele vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que o continue ele é para for e o pass ele é para if. Então, se o jogo já estiver presente na nossa lista, a gente não precisa colocar ele de novo. A gente já sabe que ele está na lista. Ah, Arthur, mas o jogo é repetido. Não precisamos saber se ele é repetido ou não. O que a gente está interessado é se a gente tem esse jogo. A gente tem esse jogo? Bacana. Ah, eu tenho esse jogo 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Sem problema, a gente já tem esse jogo. Se esse jogo, então, não estiver cadastrado na nossa lista, a gente vai pegar a nossa lista jogos de PS2, que está aqui em cima, ó, e a gente vai adicionar o append, ele é isso, ele vai colocar mais algum item ali dentro de uma lista. Então a gente vai colocar o nome deste jogo. Simples.
né? E a mesma coisa a gente vai fazer para PlayStation 4. Se ele vê que a nossa plataforma aqui, ó, é PlayStation 4, ele vai ver se o jogo já está cadastrado na nossa base de dados. Se ele estiver, bacana, não precisa fazer nada. Agora, se ele não estiver, aí sim a gente vai pegar a nossa lista de jogos de PS4 e a gente vai adicionar esse nosso jogo. Mesma coisa a gente vai fazer para Xbox One e o nome do jogo. Vale a pena a gente ver aqui também que o nosso nome da função é verif jogos, né? Ou verificar jogos. E a gente vai estar passando esses dois argumentos, que é nome do jogo e a plataforma. Como eu falei aqui, né? Primeiramente nome do jogo e depois plataforma. Nome do jogo, depois plataforma. É sempre assim. Ah, Arthur, mas eu tô vendo aqui que você usou primeiro plataforma e depois nome do jogo, sendo que você declarou primeiro o nome do jogo e depois plataforma. Não tem problema. A ordem só vai importar quando você estiver chamando uma função, porque aí ela não sabe direito quais que são esses argumentos que você está dando para ela, né? Então ela vai pela ordem. Você falou para a função que você vai estar passando primeiramente o nome do jogo e depois a plataforma, então na chamada dessa função você tem que falar para ela também, ó, o primeiro parâmetro que eu estou passando para você é o nome do jogo e depois a plataforma. Mas depois que você já passou esses parâmetros para a função, ela já adquiriu esses valores, você pode utilizar esses parâmetros da maneira que você quiser. Não tem problema se você escrever primeiro o nome do jogo e depois plataforma, e você acabar utilizando plataforma primeiro e depois o nome do jogo, não tem problema nenhum. Dentro da função, isso não vai importar, beleza? Então, bacana, a gente está fazendo essa organização, né? Se a gente ainda não cadastrou esse jogo, a gente vai colocar ele na nossa lista. Se ele já estiver na nossa lista, não tem problema, a gente simplesmente pula ele e a gente vai fazer isso para todas as plataformas, né? Para cada plataforma, se a plataforma for PlayStation 2, a gente verifica, PlayStation 4 a gente verifica, Xbox One a gente verifica e Mega Drive a gente verifica. Aqui está a chamada da função, com diversos argumentos, né? Bonitinho, e depois a gente vai estar printando cada uma dessas listas. Né? A gente vai primeiro dar um título aqui, jogos em sua biblioteca. Novamente a gente tem aquele código esquisitinho lá, aquele /033, vocês viram a aula anterior, só para dar uma corzinha, né, para o nosso título. Depois a gente vai colocar aqui os nossos subtítulos. Primeiramente a gente vai pintar os jogos de Mega Drive, de novo, aquele código esquisitinho aqui, só para dar uma corzinha. Nossos jogos de Mega Drive. Como jogos de Mega Drive é uma lista, então a gente tem que usar um for para printar essa lista. Então a gente chama a nossa função iterar sobre lista, né? A gente vai passar aqui, ó, iterar sobre lista, jogos Mega Drive. Arthur, a gente não podia simplesmente colocar um for aqui e colocar um for x em jogos Mega Drive, print x? A gente poderia. Só que olha aqui para esse código, a gente teria que fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. A gente teria que fazer for x em jogos Mega Drive, for x em jogos PS2, for x em jogos PS4 e for x em jogos Xbox. Seriam 4 fors e um código super simples. Não é legal. Vamos simplificar ao máximo a quantidade de fors que a gente vai usar, porque for é um recurso muito pesado para o computador e o quanto menos a gente utilizar, melhor, porque o nosso código roda um pouquinho mais rápido. Então, a gente vai chamar aquela funçãozinha lá, iterar sobre lista, e como parâmetro a gente vai passar uma lista de, primeiramente, jogos Mega Drive, depois jogos PS2, jogos PS4 e jogos Xbox One. Idêntico ao que a gente fez aqui no exercício 6. Bacana? Vamos executar esse código só para vocês verem como é que fica. Olha aqui que bacana, a gente tem então o nosso título, né, jogos em sua biblioteca, e a gente tem os jogos de Mega Drive, Sonic the Hedgehog e Disney Fantasia, né, que estão aqui no meio dessa lista, vamos tentar achar eles, ó. Sonic the Hedgehog e Disney's Fantasia, tá aqui, ó. Então ele já colocou na nossa biblioteca de jogos do Mega Drive. Aí depois a gente tem PlayStation 2. Como vocês viram, em PlayStation 2 a gente tinha jogo repetido. A gente tinha duas chamadas da função com esse mesmo jogo. Ou melhor, com esse mesmo título, né?
aqui, ó, mesmo título, para o mesmo console. Claro, se fosse um console diferente, por exemplo, a gente tivesse esse jogo para PlayStation 2 e PlayStation 3, aí sim teria diferença. Mas como os dois são para PlayStation 2, então a gente só colocou aqui uma vez. O nosso código funcionou do jeito que a gente queria. Gran Turismo 4, Killzone 4 e tudo mais. PlayStation 4 também tem os jogos de PlayStation 4 e Xbox One tem os jogos de Xbox One. Bacana, bonitinho, tudo funcionou direitinho. Agora, só para exemplificar para vocês, se, por exemplo, Grand Theft Auto Vice City não fossem os dois para PlayStation 2, a gente vai colocar aqui, por exemplo, para PlayStation 4. Então, são o mesmo título, é o mesmo jogo, só que são para plataformas diferentes. Então, eles não são necessariamente tanto faz. Um é para PlayStation 2 e o outro para PlayStation 4. Vai fazer diferença. Então vamos ver como que o código vai tratar isso daqui. Executamos. E agora sim, a gente tem Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 2 e a gente tem de novo Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 4. Por quê? Porque a gente tem um para PlayStation 2 e o outro para PlayStation 4. Tem diferença entre um jogo para uma plataforma e para outra plataforma. Então, pessoal, os exemplos param por aqui. Funções são algo relativamente simples em Python, mas são muito importantes. É ideal que vocês saibam de cor funções, porque elas estão sempre ajudando muito no seu código. Como vocês viram, você consegue reduzir muito o tamanho do seu código simplesmente utilizando funções, diminuir a complexidade do seu código e, de quebra, você ainda deixa ele mais rápido, mais fácil de ser rodado por computadores. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui para nós. Eu vou compartilhar com vocês também esse link aqui do Colab. Deem uma olhada, deem uma estudada nesse código, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a entenderem esse conceito de funções. E eu vou deixar na descrição também a apostila que o grupo preparou para vocês sobre funções, com alguns exercícios para vocês realizarem e também entregarem para nós lá no Discord, para que a gente possa tirar algumas dúvidas. E se vocês entregarem todas as tarefas, no final do curso a gente vai dar um certificadinho para vocês, beleza? Vejo vocês semana que vem e tchau, tchau!